Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira aqui na Rádio Tirol o diretor técnico do Centro de Reprodução Humana do Hospital Bruno Born de Lajeado, Marcos Reher. Bom dia, doutor, um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, o prazer é meu. Sobrenome que assusta um pouco na hora que se lê, diz assim, como é que eu pronuncio isso? Que eu sou germânico, né? Diz que eu falo alemão, mas a primeira vez que eu vi, eu disse, nossa, e realmente, não é que é difícil, né? Mas ele assusta na hora de olhar, são dois Hs ali, aí um outro tremado, e é um pouco complicado, né? Em Porto Alegre eu tinha mais dificuldade, graças a Deus aqui na região o pessoal fala melhor meu nome do que eu mesmo. É mais fácil, né? Tá certo. E essa novidade aqui em Lajeado, porque dentro do histórico de reprodução humana, sabíamos que as pessoas todas precisavam procurar a capital do estado, né, para ter esse tipo de serviço à disposição. E agora temos ele aqui tão próximo. Exatamente, Fabiano. Levantamentos das sociedades europeia, americana e da América Latina mostram que nas últimas décadas está aumentando o número de pessoas, de casais que estão encontrando dificuldade para engravidar. E os motivos são vários, né? Então, a cada ano nós verificamos que se faz mais tratamentos no mundo inteiro, mais a necessidade de fertilização in vitro. E no Brasil e no Rio Grande do Sul não é diferente. Porém, no Brasil ainda a oferta é pequena. Por exemplo, na França, 5% das crianças nascem mediante técnicas de reprodução assistida. Países como a Suécia e a Dinamarca, 6 a 7% das crianças nascem com tratamento. E no Brasil nós temos menos de 0,1% das crianças nascendo mediante tratamento. Isso significa que no Brasil nós temos menos pessoas com dificuldade em engravidar? Não. A dificuldade em engravidar comete todas as pessoas, classes sociais, raças, não faz distinção. O que nós temos é pouco acesso aos tratamentos, né? Então o hospital identificou nessa área uma carência e resolveu abrir e investir para facilitar a vida da comunidade de aproximadamente 40 municípios da região. Quais são os serviços que lá estão sendo oferecidos? Uma das metas do serviço era poder oferecer todos os tratamentos. Então o casal vai à primeira consulta, nós temos à disposição todos os exames que até então eram diferenciados, especializados da área e que eram necessários ir a Porto Alegre para fazer, né? Exames esses muitas vezes até são enviados para São Paulo, por exemplo, não são realizados em Porto Alegre, nós oferecemos no hospital e todos os tipos de tratamento, até o mais sofisticado, que é a fertilização in vitro com análise genética dos embriões, né? Isso tem em algumas clínicas de Porto Alegre, não são em todas, e nós temos à disposição no Hospital Bruno Born. Essa novidade, então, tão próximo agora, né? E dentro desses números, agora com essa proximidade mais para o interior, a gente acredita que vai ter um aumento, vai facilitar muito as pessoas buscarem o tratamento hoje, né? Sem dúvida, porque o tratamento ele é relativamente desgastante, não só emocionalmente, o que nem é relativamente, o tratamento muitas vezes é desgastante, emocionalmente, financeiramente, e tem toda essa logística, né? Às vezes no intervalo de 2 semanas, o casal, o paciente tem que se ausentar das suas atividades profissionais, do seu trabalho, e ir até Porto Alegre por 7, 10 vezes. Em Porto Alegre eu trabalhei em 14 anos numa instituição e nós atendíamos pacientes da região daqui, Venâncio, Estrela, Lajeado, Teutônia, e o paciente tinha que ir lá para fazer um exame, uma ecografia, por exemplo, que levava 10 minutos. Então pegar uma BR, às vezes se deparar com congestionamento, com acidente, para chegar lá, entrar em Porto Alegre naquele trânsito caótico, naquela entrada caótica de Porto Alegre. Fazer um exame que dura 10, 15 minutos e retornar, sendo que muitas vezes eu dizia para o paciente, olha, tem que voltar amanhã. Tem que voltar depois da manhã. Então isso por si só já desgasta muito o paciente que já se encontra desgastado. Acaba desestimulando a busca, né? Talvez alguns até acabam desistindo por fim, por ter esse entrave, né? Sem dúvida. Os motivos que fazem com que casais muitas vezes tentem e desistam são financeiros, psicológicos, porque o tratamento é uma montanha-russa de emoções. Numa hora a gente recebe do médico boa notícia, daqui a pouco uma notícia que já desestimula. Então é um sobe e desce que desgasta muito, né? E também todo esse ir e vir também é muito desgastante. Com certeza o momento da inauguração aqui foi bastante, digamos, emocionante, né? Por se trazer algo tão importante aqui para a região. Foi muito bacana. E desde a inauguração,
A demanda é tanta que nós já começamos a atender antes mesmo da abertura, em um consultório improvisado, já colegas profissionais que tiveram ciência da inauguração através de conhecidos do hospital, já procuraram consulta, apoio antes mesmo da inauguração. E desde a inauguração, ou melhor, no início dos trabalhos, agora no dia 4 de junho, nós atendemos já casais de toda a região e a procura tem sido acima do esperado. Em que horário de atendimento, como as pessoas vão poder acessar o centro? O Centro de Reprodução Humana ele fica no 7º andar de um prédio do hospital que se chama Centro de Tecnologia Avançada. Ele fica aberto todos os dias, de manhã e à tarde, inclusive para ecografias e procedimentos nós vamos ter atendimentos sábados pela manhã, né? E o casal, o paciente que deseja obter informações, que está desejando engravidar, ele pode ligar para o 3714-7575 e agendar a sua consulta. Acompanhando às vezes, principalmente quando é noticiado que artistas, né, fizeram tratamento e acabaram engravidando às vezes de gêmeos, de trigêmeos, usando aí exemplo, digamos, vamos falar aí de Ivete Sangalo, mas tem outros artistas aí que a gente sabe que isto é normal às vezes acontecer quando o casal, digamos, está se submetendo a um tratamento, de acontecer isso? Sim, sobretudo quando nós realizamos o tratamento de fertilização in vitro, para potencializar as chances de gravidez, muitas vezes nós colocamos no útero da paciente 2 ou 3 embriões. Mas é importante dizer que uma das causas maiores de procura pelos tratamentos são justamente a postergação da paternidade e a maternidade. O pessoal está deixando cada vez para engravidar mais tarde. E quando nós vemos celebridades, artistas, cantores engravidando mediante tratamento, mediante técnicas de fertilização in vitro, muitas vezes até eles expõem que fizeram o tratamento. Mas o que muita gente não diz é que o tratamento que mais está tendo demanda e aumento no mundo inteiro é a procura por óvulos doados, espermatozoides doados. Então muitas celebridades às vezes engravidam aos 44, 46, 50, 54. Eu tenho pacientes que tiveram filhos, tiveram gêmeos após a menopausa aos 52, 54 anos, né? Então gera uma sensação que os tratamentos fazem mágica e engravidam qualquer pessoa. E na realidade muitas vezes essas pessoas chegam ao ponto de comentar que fizeram o tratamento, mas muitas vezes não comentam que o tratamento foi engravidar com óvulos de uma outra mulher mais jovem. Então é importante esse espaço para deixar bem claro que o tratamento ajuda as pessoas a engravidar, mas muitas vezes, dependendo do caso, é necessário recorrer a ferramentas como aceitar um óvulo de uma outra mulher, o sêmen de um outro homem para poder ser pai, para poder ser mãe. E aí vai trazer características de outras pessoas, então, na verdade, né? Na realidade, nós somos portadores genéticos de características de centenas de ancestrais que muitas vezes nós não conhecemos, né? Então, esse é um trabalho que é feito na consulta, se eventualmente a paciente... É claro que todos nós vamos encontrar uma resistência natural inicial de não querer esse tipo de tratamento. Ninguém sonha em engravidar com o espermatozoide de outro homem ou óvulo de outra mulher. Geralmente é uma necessidade, não é uma opção, né? E é feito todo um trabalho para deixar claro que nós carregamos genes de milhares de pessoas que nós não conhecemos, né? E hoje, inclusive, uma coisa que é interessante, recentemente a genética mostrou que existe algo que se chama epigenética. Se acreditava que a mãe não passava características para os filhos se os óvulos não fossem dela. E trabalhos mais recentes estão mostrando que também não é bem assim, que alguma informação genética há, e muitas vezes as crianças que estão nascendo estão tendo sim características da mãe, mesmo não sendo os óvulos o material genético totalmente dela. Muito bom. Então, Centro de Reprodução Humana, na verdade agora uma novidade assim que com certeza pega muitas pessoas de surpresa, à disposição aqui em Lajeado, bem próximo, né? Com certeza uma estrutura das mais modernas, né? E oferecendo às famílias, então, de toda a região, mas de todo o estado, com certeza, o acesso a esse serviço tão importante dentro das famílias, né? Que muitas vezes não consegue, infelizmente, engravidar, ou até uma gravidez tardia, né? E aí tem esse serviço à disposição e pode ser procurado, então, a partir de agora já. Na verdade, começar o trabalho muito antes de inaugurar o centro. É verdade. Né? E uma coisa que está detectando, alguns artigos científicos, Fabiano, até citam de uma verdadeira epidemia. Acho que é um tom um pouco alarmista, mas os números chegam a mostrar que 15 a 20% das pessoas, dos casais, estão encontrando dificuldade para engravidar. Então não é pouca gente, né? E isso cada vez tende a aumentar mais.
Quem não tem um conhecido, um familiar que está passando por dificuldade para engravidar, que precisou, está precisando ou vai precisar de tratamento, não? Então isso é uma tendência cada vez maior. E normalmente são casais que procuram o serviço? Esse é um outro comportamento que nós estamos notando uma mudança significativa. No passado, há 20, 30 anos, eram só casais heterossexuais, o homem e a mulher. Cada vez mais nós temos tendo pessoas solteiras, no caso mulheres solteiras, configurando o que a gente chama de família monoparental, né, engravidando para ter o seu filho, já que não encontrou o seu príncipe encantado, por exemplo, mas um aumento significativo na procura por casais homossexuais, sobretudo do lado feminino. Então essa semana mesmo eu atendi 2 mulheres que vieram me procurar para terem o seu filho. Então esse é um dos tratamentos também que mais está tendo procura. Então são pessoas que não são inférteis, na realidade elas não têm dificuldade para engravidar, mas precisam do tratamento como um apoio para formarem suas famílias. Interessante, é algo que, digamos, ainda assusta muitas pessoas com certeza, mas que já devagarinho vai se transformando em algo normal dentro do nosso dia a dia, né? O próprio tratamento, quando eu atendi os primeiros casais há 20, 30 anos, Fabiano, as pessoas omitiam por completo a dificuldade de engravidar, até mesmo para os pais, para os irmãos, não admitiam, não contavam que estavam com dificuldade e precisavam de tratamento. Então esse tabu de vamos fazer um tratamento, estamos fazendo um acompanhamento, as pessoas já comentam, já falam, né? Mas tem muitos outros tabus por caírem ao longo das próximas décadas. Até porque o psicológico acaba interferindo muito e sofrendo muito, de certa forma, né? Eu sei, da época em que eu estava em fase de ter filhos, a cobrança, tanto da família quanto dos amigos, ela era forte, né? E aí, quando? E isso começa a pesar bastante. Né? Pesa bastante. A cobrança vem de fora e a cobrança vem de dentro, né? Mas, em contrapartida, as pessoas, conforme a cada mês que a cegonha não visita, a cada mês que a mulher vê a sua menstruação, vai aumentando a ansiedade, vai batendo a insegurança, vai batendo a frustração, mas às vezes os familiares, a sogra, a mãe, no intuito de ajudar, atribuem justamente a ansiedade, a culpa pela dificuldade. E um discurso que é comum nós ouvirmos é: olha, relaxa, pensa em outra coisa, não fica pensando só nisso, que a ansiedade atrapalha. E hoje nós sabemos que praticamente 100% das pessoas, ou pelo menos 100% das mulheres que não estão conseguindo engravidar, têm ansiedade. Não tem como lidar naturalmente com isso. Então a ansiedade faz parte do processo, mas não é a ansiedade que está dificultando a gravidez. Existem causas que nós podemos hoje identificar e tratar. Então esse discurso de antigamente de relaxa, pensa em outra coisa, não pensa nisso, que daqui a pouco tu engravida, às vezes até acontece por coincidência. Mas a pessoa, claro que tem que relaxar, não tem que pensar só nisso, mas não é a ansiedade a causa. A ansiedade é uma consequência. As pessoas devem buscar apoio e buscar ajuda. Porque a gente tem relatos, e só uma curiosidade minha, mas de famílias que muitas vezes, infelizmente, não conseguiam, acabavam adotando uma criança e após a adoção a mulher engravidava, né? Sim. E aí caracterizava assim, ela tirou o peso das costas daquela ânsia de ser mãe, e aí quando ela relaxou, ela engravidou. Aí se ouvia muito, às vezes, alguns casos. Os casos pontuais tem para todos os lados. E tem pessoas que ficaram tentando engravidar, adotaram e nunca engravidaram. Então a gente tem história para contar de todas as versões, né? Até mesmo na minha área nós temos pessoas que nós fizemos tratamento para engravidar. Algumas tiveram sucesso, outras não, e daqui a pouco apareceram grávidas espontaneamente, né? Então tem de tudo, né? Até aquele casal que está há 7, 10 anos tentando engravidar e não consegue. E outra coisa que a gente lida muito, justamente por ter esse know-how, esse conhecimento das dificuldades de engravidar e até mesmo não submeter um casal a um segundo tratamento se o primeiro não deu certo, a gente consegue identificar na grande maioria dos casos a causa pelos quais um casal, uma mulher, perdeu um bebê. Que muitas vezes as pessoas atribuem isso a uma ocorrência normal, né? Até mesmo na área médica nós dizemos, olha, é comum, é normal perder uma gestação, ter um abortamento precoce, inicial. Não, na realidade não é comum, alguma coisa deu errado. E hoje em dia, com a tecnologia disponível, a gente consegue identificar, se não o que aconteceu no passado, o que está ocorrendo no presente e tentar evitar a repetição de uma nova ocorrência. Então essa área está expandindo muito.
Pessoas, por exemplo, que não querem engravidar no momento, mulheres, a gente tem a oportunidade de congelar óvulos para tentar engravidar mais adiante. Então não é mais assim tratar somente o casal que não consegue engravidar. A gama de serviços e de tratamentos expandiu de tal forma que propiciou a abertura desse serviço aqui em Lajeado. Muito bem, ouvintes. Então, dentro do Centro de Tecnologia Avançada do Hospital Bruno Born, à disposição o Centro de Reprodução Humana, né? Agora uma novidade aqui para a região, e os pacientes então que antes dependiam desse deslocamento Porto Alegre, que acabava sendo já um trauma muitas vezes, né? Agora tão próximo aqui, tão fácil, Lajeado, que é uma cidade ainda bastante acolhedora e bastante tranquila dentro do seu dia a dia, ofertando isso então a toda a população, e podem procurar. Só gostaria que o senhor repetisse as formas de contato então. Nós temos o próprio site do hospital. Se a pessoa colocar ali num site de busca de pesquisa, vai encontrar o Hospital Bruno Born, Reprodução Humana, algumas palavras-chave, vai encontrar o nosso site, né? O telefone 3714-7575. Basicamente essas ferramentas fazem com que facilmente os pacientes tenham nos procurado e marcado consultas, e já temos casos de gravidez, inclusive recém abriu o serviço e já temos casais que já tivemos a oportunidade de ajudar a engravidar, felizmente. Que bom, com certeza uma alegria imensa então para esses casais aí que buscam esse serviço. Dentro do Hospital Bruno Born, então, no Centro de Tecnologia Avançada, o Centro de Reprodução Humana. Doutor, mais alguma informação, por favor, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, porque essa área da reprodução humana existe ainda muito folclore, muito tabu e, sobretudo, muita desinformação, né? Então, quando a gente fala em planejamento familiar, se fala muito em como evitar a gravidez indesejada que nossas avós tiveram, muitas vezes na adolescência, aos 13, 17 anos, tendo 11 filhos, às vezes 2 filhos no mesmo ano, né? E o que acontece? Surgiram métodos contraceptivos muito eficazes que estão permitindo que homens e mulheres posterguem o ato de engravidar. Então as pessoas estão sendo orientadas a tomar sua pílula anticoncepcional, no caso as mulheres, e não engravidar jovens. O problema é que essa evolução comportamental, ela não veio acompanhada de uma evolução biológica. Então é importante informar as pessoas que, do ponto de vista orgânico, biológico, por exemplo, a década melhor para a mulher engravidar é entre os 20 e os 30 anos. E hoje em dia, cada vez menos as pessoas estão procurando engravidar, o que é natural. A pessoa quer estudar, comprar seu carro, viajar. Estruturação financeira no primeiro momento. E acaba por desinformação, cometendo um equívoco de planejamento de vida. Esse é um serviço que a gente também consegue prestar, né? É importante orientar que, por exemplo, o auge da qualidade dos ovos de uma mulher é aos 23 anos. Só que quem que tem acesso à educação, à informação hoje em dia, está querendo engravidar aos 23 anos? Muito pouca gente. Então a gente tem que mostrar o outro lado da moeda para tentar não deixar para muito tarde também, né? Então não engravidar jovem, com certeza essa é uma boa orientação, estudar, fazer a sua formação, mas atenção que o tempo passa rápido, e é comum até mesmo nós atendermos colegas de profissão, médicos, que dizem: olha, eu fiz a minha faculdade, minha residência, só ali foi 8, 9 anos. Daí eu resolvi fazer mestrado, e às vezes no consultório, na nossa frente, chorando, a colega dizendo: eu não me dei conta, eu estou com 41, agora eu planejei toda a minha vida, eu sempre tive controle sobre toda a minha vida. Agora eu vou ter filhos, e eu não consegui. Então é importante esse espaço para informar a população que tem que ter atenção, tem que pensar no que a gente vai fazer no futuro, e engravidar deve ser inserido dentro desse plano de vida, de preferência para quem obviamente deseja engravidar, não deixar para tão tarde, porque às vezes a coisa complica. Muito bem, e qualquer dúvida, o centro está à disposição então para orientar esses casais, orientar as pessoas, até às vezes numa, digamos, uma pessoa única que gostaria de procurar o atendimento, né? E bem tranquilo então, esse planejamento podendo ser feito da melhor forma possível. Perfeito, eu agradeço muito esse espaço da Rádio Tirol, agradeço a ti e aos ouvintes. Tá certo, eu tive o prazer então de conversar com o Dr. Marcos Herr, ele que é então o diretor técnico do Centro de Reprodução Humana, agora aqui no Hospital Bruno Born em Lajeado, no Centro de Tecnologia Avançada do Hospital Bruno Born, telefone 51 3714 7575. Obrigado pela participação, sempre convidado. Muito obrigado. Obrigado, bom dia.